Bom, nós estamos falando anteriormente sobre energia mecânica. A energia mecânica ela pode ser apresentada como energia cinética, que tem a ver com a velocidade. Energia cinética, só para recordar, é mv² sobre 2. E também pode ser apresentada como energia potencial, que tem a ver com a iminência de movimento. Tá? Na aula passada nós comentamos a energia potencial gravitacional, no corpo está em uma certa altura na iminência de queda. A potencial gravitacional ela depende da massa, da gravidade, da altura, ou seja, o peso vezes a altura. E hoje nós vamos acrescentar a energia potencial elástica. Tá? Ela depende de uma força elástica empregada. Então vamos tentar compreender qual é o conceito. Vamos supor que vocês têm uma mola ou algum dispositivo que dá uma certa elasticidade. Se você pegar esse dispositivo e vamos comparar esse dispositivo dessa mola aqui primeiramente. Se eu pegar esse dispositivo e eu comprimir ele, quando eu soltar esse dispositivo, a tendência dele é retornar. Então, eu apliquei nele uma certa força, eu exerci um certo trabalho nele, ele reduziu o tamanho, e à medida que eu solto, a tendência dele é voltar ao valor inicial. Então, ele tem potencialmente uma energia elástica armazenada que vai fazer ele retornar. O mesmo acontece no caso do estilingue aqui, ó. O estilingue está solto. Quando eu pego e puxo ele, em seguida, se eu soltar a mão, ele vai tender a voltar como era antes. Então, esse procedimento ele é chamado de energia potencial elástica, ok? Bom, o que eu tenho que saber a princípio disso aí? Vamos supor que eu tenho uma mola. Uma mola ela tem um certo tamanho, que é o comprimento natural dela. E depois de aplicar uma certa força, ela ocorreu uma certa deformação. Ela aumentou o tamanho em uma certa quantidade. Usando a lei de Hooke, eu posso calcular qual é a constante elástica dessa mola. Tá? Essa constante elástica é fundamental porque eu posso calcular a energia potencial elástica. Para calcular a constante elástica, eu preciso saber a força aplicada e a deformação que ela provocou. Então, se eu conheço o valor da força e eu conheço a deformação, eu consigo descobrir qual é a constante elástica do sistema. Né? Quanto maior a deformação da mola, maior energia potencial elástica ela armazena. Isso é óbvio, né, pessoal? Tá? Então, se for uma mola que a energia dela ela é obtida quando eu estico, ela vai tender a retornar. Se for uma mola que a energia obtida quando eu comprime, ela vai tender a soltar novamente. Bom, o cilindro cilíndrico vazio foi pendurado numa mola de massa desprezível. Diferentes quantidades de água foram sendo colocadas no cilindro para a determinação da constante elástica da mola. Um gráfico ao lado mostra a intensidade da força F aplicada a uma mola de do peso do cilindro com a água, com função de deformação x da mola. Quando havia 2,1 kg no cilindro, a mola apresentava 10 cm de deformação. Tá. Uma informaçãozinha aqui, eu já vou deixar ali em destaque, depois não esquecer de analisar isso aí. Ok? Aqui nós temos o gráfico. Considerando que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, a alternativa que fornece a massa do cilindro vazio e a constante elástica da mola, respectivamente, é... Bom, primeiramente, então, vamos descobrir a constante elástica da mola usando a lei de Hooke. Então, pelo gráfico, um ponto está bem definido, esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, nós temos que a força é de 50 newtons e a deformação é de 20 centímetros. Bom, 20 centímetros, como eu preciso em metro, isso me dá 0,2 de metro. Então, pela lei de Hooke, a força é igual a constante vezes a deformação. Eu tenho que a força é de 50 igual a constante que eu não sei, a deformação é de 0,2.
Passando 0,2 dividindo, vou ter 50 dividido por 0,2, que é igual a constante. Logo, essa constante vai ser 250 newtons a cada metro. Para que eu consiga descobrir o peso do cilindro, o peso do cilindro está influenciando a força aqui, que ele está sendo cheio d'água. Eu tenho somente um ponto que fala da quantidade de água, que é o ponto em 10 centímetros. Então, vou passar agora a analisar o item nos 10 centímetros. Aqui em 10 centímetros, a força que foi aplicada é a força de 25. Tá? Então, nesse ponto aqui, se a força é 25, que força que vai ser essa? A força nesse caso aqui vai ser igual ao peso. O peso do conjunto, cilindro, mais água. Então, nesse ponto, o peso... Bom, o que é peso? Peso é igual a massa vezes aceleração, certo? O peso eu sei que é 25. A massa vai ser a massa do cilindro, que eu não sei quanto é. A massa de água nesse ponto era de 2,1 kg e a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Daqui já continha, né? Nós temos 25, que é igual a 10m, mais 2,1 vezes 10 dá 21. Esse 21 positivo vem para o lado negativo, 25 menos 21 vai dar 4, então 4 é igual a 10m. Logo, 4 dividido por 10 vai dar 0,4, é o valor de m. O valor da massa do cilindro é de 0,4 kg. Então, a alternativa que me dá a massa de 0,4 e a constante elástica de 250 newtons por metro é a alternativa C. Tá? Bom, nesse exemplo, fala o seguinte. Na situação abaixo, temos uma mola que sofre duas deformações distintas. Note que uma delas é comprimida enquanto a outra é esticada. Mas o valor das deformações é o mesmo. Por isso, a energia potencial em cada mola é a mesma. Considerando que a constante elástica é de 100 N por metro, calcule a energia potencial elástica. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos que a deformação de 10 centímetros, certo? Nós temos que a constante elástica é de 100 newtons por metro. Então, a energia potencial elástica vai ser igual a constante vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Tá? Nesse caso, a energia potencial elástica vai ser a constante, que é 100, vezes deformação, que é de 0,1 ao quadrado, dividido por 2. Logo, a energia potencial ela vai ser 100 vezes 0,01 dividido por 2. Isso vai dar 0,5 joules. Ok? Só qualquer dúvida que vocês tiverem, chame, faça as leituras, faça os exercícios, tá? E até a próxima aula.